Olá, queremos saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Presbiteriana daqui de Caxambu. É um prazer ter você nesse momento conosco. Nós estamos estudando, nessa última semana, uma temática sobre família. E antes de nós entrarmos no texto, queria orar por você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Um momento em que temos o privilégio de ler a Tua Palavra e clamamos a Deus para que o Senhor fale aos nossos corações. Fale, ó Deus, a cada ouvinte nesse momento, que está do outro lado, ó Pai, esperando uma mensagem que possa enriquecer a sua vida e que essa mensagem seja oportuna para que o Senhor fale aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero deixar para que nós possamos pensar nesse momento, se encontra em Abacuque, capítulo 3, dos versos 17 a 19. Profeta Abacuque, capítulo 3, 17 a 19. E a palavra de Deus nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. O período que nós estamos enfrentando nesse momento, ainda de um isolamento social, ainda que parcialmente algumas coisas já estejam voltando ao seu lugar, mas esse tem sido um momento de crise, um dos momentos mais delicados dos últimos tempos. Há muita especulação sobre as soluções para esse momento. E também muitas perguntas sobre quanto tempo ainda teremos que esperar para que tudo volte à normalidade. E pode ser que nesse momento você esteja pensando no seu emprego, você esteja pensando na sua vida social e perguntando quanto tempo ainda. Só de igreja fechada nós já passamos de 2 meses. E por isso nós estamos aqui para falar ao seu coração. Mas antes de pensar em responder alguma dessas perguntas, que seria, com certeza da minha parte, uma resposta subjetiva, eu queria aqui lançar uma pergunta para você ampliar a sua maneira de pensar. Para você não pensar apenas agora, mas para você pensar um pouco mais para frente. E a minha pergunta é: e se a solução, ou melhor, e se a situação piorar? Eu não quero que você crie pânico, não quero deixar você mais aflito, mas nós precisamos tratar com a realidade. Quando que nós pensávamos que um dia estaríamos assim? De repente, a coisa foi chegando até nós e de um dia para o outro nós tivemos que fechar. Se nós olharmos para o contexto dessa passagem, não apenas o contexto próximo aqui do capítulo 3, mas se nós voltarmos os olhos para o capítulo 1, o profeta Abacuque também, no seu tempo, ele estava lidando com várias circunstâncias que estavam acontecendo. O começo do livro, ele está ali clamando ao Senhor, levantando um questionamento ao Senhor, um clamor desesperado a Deus, clamando pelos pecados da nação, pela decadência moral, também pela decadência espiritual, ou seja, há um colapso que o povo de Judá estava enfrentando. E quando ele começa a questionar a partir do versículo 2 aqui, ele começa a lançar a pergunta: até quando, Senhor? Permita-me ler, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão?
Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Eram esses os questionamentos que eles estavam fazendo, porque o momento em que eles estavam vivendo era isso. Era de violência, era de guerra, era de o perverso levando vantagem sobre o justo, a lei pendendo para aquele que cometia os delitos, a lei se afrouxava. E a pergunta do profeta é: até quando, Senhor? E talvez, pensando nos dias de hoje, essa tem sido a sua pergunta também. Até quando, Senhor? Já se passam 2 meses, a igreja continua fechada, o distanciamento social ainda é limitado, a gente não pode ir na casa do outro, congregar muito menos. Até quando? E quando a gente pensa nessas perguntas, nessa oração que o profeta faz ao Senhor, e imediatamente a resposta que ele obtém do Senhor é uma resposta que talvez nós também não gostaríamos de receber. Porque o Senhor responde para ele o seguinte no versículo 6: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. A resposta que o Senhor traz a esses questionamentos do profeta Abacuque, sim, Deus traria uma resposta, Deus traria uma ação. Mas a ação que Deus está prometendo aqui para Abacuque não era uma ação de resolver os problemas. Ao contrário, Deus iria trazer e levantar aqui os babilônicos, uma nação amarga e impetuosa, uma nação que não conhecia os direitos, pavorosos, terríveis. E Deus estava levantando essa nação para promover juízo e justiça sobre Judá. E quando Deus traz essa resposta ao profeta, o que nós podemos ver, se você continuar lendo o texto, nós não temos tempo para isso, mas eu quero dizer para você que a situação iria piorar drasticamente. E mediante essa resposta, o profeta começa então agora a questionar os atributos de Deus. Senhor, o Senhor é o Deus de eternidade, o Senhor é o Deus santo, o Senhor não compactua com o pecado. Como assim o Senhor vai trazer uma nação ímpia para trazer juízo e justiça ao teu povo? E depois que o profeta faz essa oração, a partir do capítulo 2, ele vai mudando a sua postura diante do Senhor. E o capítulo 2 começa assim: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. A partir de agora, então, o profeta vai mudando a sua forma de estar diante do Senhor. Ele apelou para os atributos do Senhor, ele questionou as ações de Deus, mas depois ele para e ele vai agora se colocar em oração, em vigia, até esperar a resposta que Deus traria ao seu coração. E a partir daí, Deus começa a falar com ele, que a resposta não tardaria, ao contrário, ela no tempo de Deus se cumpriria. E no versículo 4 do capítulo 3, Deus ainda fala assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, com essas respostas que Deus foi trazendo ao coração do profeta, ele foi moldando então agora o seu interior para essa nova realidade que estava por vir. E aí então a gente entra no capítulo 3, e de uma forma especial no texto que nós acabamos de ler. E diante disso, a pergunta continua para nós hoje: e se a sua situação, aí na sua casa, como nós estamos encerrando o mês sobre família, e se a situação da sua casa piorar hoje? Como que vai ser? E nós precisamos entender que essa não é uma condição que está longe do cristão. Se nós pensarmos em Jó,
que era um homem íntegro, correto, temente a Deus, se desviava do mal. Ainda assim, as más notícias chegaram a ele, de forma que quando ele pensava que já tinha escutado uma má notícia, chegava outra, até que o pior aconteceu, foi a perda dos seus filhos. E quando ele achava que isso era a pior notícia, no capítulo 2 a gente vê que a situação dele vai se agravando cada vez mais. Mas eu quero dizer para você, se você crê em Cristo Jesus, se você crê na revelação da sua palavra, nós já podemos então trazer uma resposta a essa pergunta. E se a situação piorar hoje, nós precisamos então falar como o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E você pode acrescentar essa lista, o ainda que você está passando. Ainda que você venha perder um ente querido, ainda que você venha perder o emprego, ainda que a situação na sua casa se agrave, se você tem a palavra do Senhor como sustentáculo da sua vida, você vai poder dizer como um profeta, ainda que, mas também o que ele fala no versículo 18, que ele diz assim, todavia eu me alegro no Senhor. Então nós podemos começar a responder essa pergunta, e se a situação piorar hoje, podemos dizer, ainda assim eu me alegro no Senhor. E pode surgir uma outra pergunta, por que você se alegra no Senhor, mesmo a situação piorando? E a palavra de Deus, através do profeta Abacuque, também responde a essa pergunta. Por que eu me alegro no Senhor? A primeira resposta, porque Deus é a minha salvação. O versículo 18 diz assim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando o profeta começa, aqui no capítulo 3 isso fica mais claro, ele começa a contemplar os feitos de Deus na história, a ação de Deus tirando o povo do cativeiro do Egito, através de milagres portentosos que ali Deus realizou. Então, quando ele começa a contemplar os feitos de Deus no passado, ele pode olhar para a sua situação hoje, e ainda que Deus esteja falando que a situação iria se agravar por causa dos babilônicos, aquelas circunstâncias não mais controlavam os sentimentos do profeta. Ao contrário, a sua fé estava na capacidade de Deus de prover o livramento e a salvação do seu povo. E isso também nós precisamos trazer para os nossos dias. Ainda que a sua situação venha a piorar, ou talvez já tenha piorado, você precisa recordar os feitos de Deus na sua história. E quando eu penso nisso, eu olho, por exemplo, para o Salmo 18, verso 1 e 2, e o salmista diz assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha que texto lindo. Se nós temos Deus a nosso favor, Deus lutando e pelejando por nós, ainda que as más notícias estejam chegando, saiba que Deus é a força da minha salvação. Apegue-se à palavra do Senhor. Apegue-se na salvação do Senhor. É isso que vai trazer segurança ao seu coração. Mas ainda podemos trazer uma segunda resposta a essa expressão do profeta. Ainda que a situação piore, eu me alegro no Senhor. E a pergunta é, por que você se alegra no Senhor? A segunda resposta, porque Deus é a minha fortaleza. O versículo 19 começa assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós precisamos lembrar que é o Senhor quem firma os nossos passos, é o Senhor quem renova as nossas forças. Isaías 40 fala isso. É o Senhor também que permite-nos ter um coração firmado nas promessas dEle. É o Senhor que nos capacita para isso. Ou seja, eu não creio porque eu quero crer somente. Eu não tenho a força necessária para crer, mas o Senhor me capacita a crer na sua palavra e Ele me dá força para isso.
Quando eu penso que o Senhor Deus é minha fortaleza, eu também quero olhar para o Salmo 108, versículo 1. E o salmista diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Veja a diferença que isso faz quando as coisas externas estão ruins, mas o seu coração está firmado no Senhor. Veja como que a palavra de Deus se completa. Aquilo que o profeta Abacuque está falando, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, é o que o salmista está dizendo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e agora firme está o meu coração, ó Deus. Como é que está o seu coração? O seu coração está firmado no Senhor? Porque se o seu coração está firmado no Senhor, você vai poder dizer também: por isso cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ainda no Salmo 108, os versos 1, 7 e 8 também diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Perceba que o salmista está dizendo que o seu coração é firmado, mas o primeiro verso do Salmo 112, sim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, a firmeza que nós temos no nosso coração não é simplesmente a força da minha natureza, mas é aquilo que é a palavra de Deus que supre, que me sustenta no meu dia a dia. E diz aqui o Salmo 112, não se atemorizará de más notícias. As más notícias estão sendo divulgadas todos os dias nas redes sociais, nos telejornais. E se você ficar preso apenas a essas más notícias, seu coração vai temer. Mas se você se agarrar à palavra do Senhor, ainda que você venha passar por maus bocados, más notícias, o seu coração não teme. Então, a segunda resposta, como que eu posso me alegrar no Senhor? É porque Deus é minha fortaleza. E a última resposta, ainda que a situação piore, eu me alegro no Senhor. E a pergunta é: por que você se alegra no Senhor? E a última resposta é: porque Deus me faz andar em lugares altos. O versículo 19 termina assim: o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Quando a gente tem, então, o Senhor como a nossa fortaleza, o Senhor como a nossa salvação, nós podemos, então, dizer que Deus dá a cada um de nós uma confiança plena, principalmente agora nos tempos difíceis, de forma que o Senhor nos faz caminhar sobremaneira. Não é um pensamento, simplesmente um pensamento positivo. Tem um pensamento positivo que as coisas vão melhorar. Se fosse tão simples assim, eu creio que nenhum de nós estaríamos como nós estamos hoje. Mas vejo que a palavra de Deus, quem dá o sustento, é Deus quem pega, é Deus quem nos dá confiança, é Deus que nos dá esperança, é Ele quem é a nossa fortaleza, é Ele quem é a nossa salvação. E eu queria ler um versículo que está em Isaías 41, verso 10 e 13, e caminhar para o final da nossa mensagem, dizendo isso para você. É possível que a situação venha piorar, mas vai depender da sua atitude diante do Senhor. Se você está agarrado no Senhor, firmado nas suas promessas, o seu coração vai se alegrar porque Deus é a sua salvação. O seu coração vai se alegrar porque Deus é a sua fortaleza. O seu coração vai se alegrar porque Deus te faz andar nos lugares altos. E Isaías 41, verso 10 e 13, vai nos explicar por que é possível andar sobremaneira, apesar das dificuldades. E o texto de Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus,
te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A diferença, ainda que a situação venha a piorar, é que o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, é Ele quem nos toma pela mão e diz para nós, não temas, eu estou contigo. Que essa palavra inunde seu coração, que essas verdades expostas aqui, por meio da palavra do Senhor, façam com que você tenha um coração firme, ainda que venham as más notícias. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que enriquece as nossas vidas. A Tua palavra que nos dá um alento em meio a tantas adversidades. É o próprio Senhor quem fala conosco nesse momento, dizendo, não temas, eu te ajudo, eu que te fortaleço, eu que te dou esperança, eu que te dou fôlego de vida, eu que te supro as suas necessidades. Não temas. Pai, que o Senhor esteja bradando agora essa palavra em cada coração, ó Deus, onde quer que essa palavra esteja chegando, que haja, ó Deus, um nutrir de alma, que seja o Senhor quem esteja amparando, consolando, sustentando, ó Deus, tirando pensamentos, ó Deus, que estejam levando até mesmo a pensamentos de desespero, pensamentos querendo tirar a sua própria vida em meio a toda essa pandemia, em nome de Jesus. Ó Deus, nós repreendemos esses pensamentos e clamamos para que a Tua palavra esteja guiando a cada coração, a cada mente, conduzindo e sustentando a cada família. Em o nome de Jesus eu clamo a Tua bênção sobre cada família, meu Pai. Eu sei que o Senhor fala de uma forma individualizada, ainda que a família esteja presente nesse momento, ouvindo todos juntos no mesmo cômodo, mas o Senhor é quem fala aos nossos corações e o Senhor fala particularmente. Fale, ó Deus, a cada coração aquilo que cada um precisa ouvir do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de você se desligar, quero fazer um convite para que você inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, o gostei, compartilhe essa mensagem, se ela foi abençoadora para você. Conheça mais os nossos trabalhos através da IPC, Igreja Presbiteriana de Caxambu, está aí no site. E quando você vier a Caxambu, você será muito bem-vindo, não somente na nossa cidade, mas também aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até mais.